Olá pessoal da AD Vídeos, aqui é o Joel DAD mais uma vez e hoje eu começo aí com vocês na jornada em relação à metodologia científica, né? Que hoje tem todo aquele nome grandão e pomposo, mas que desde a minha época que eu fiz fonoaudiologia já chamava metodologia científica, então é assim que eu vou chamar, tá certo? Então vamos aqui às questões, né, avaliativas da semana um. E antes disso, eu só gostaria de pedir a vocês, para você que ainda não faz parte de alguma das nossas redes sociais, que se inscrevam lá, que é muito importante para a gente. Então, o Instagram, @advides_univesp, o nosso Facebook também, o WhatsApp, para quem ainda não tem, está aí na tela, é o 11 957 97 4327. Entre também no nosso grupo do Telegram, porque lá nós colocamos sempre as novidades, o que a gente está fazendo, o que a gente está postando, então vocês vão saber sempre de primeira mão. E para você que ainda não conhece, eu acredito que é pouco provável, mas se ainda tiver alguém que não está no nosso canal do YouTube, então entra lá, é a Devidos Oficial, para poder se inscrever e também ter notícias e tudo mais, tá certo? Então, vamos lá a essa primeira aula de metodologia científica, tá? E só lembrando, pessoal, que todo o conteúdo completo, então material em PDF, resumo, a gente fez um resumo que está maravilhoso, né? Um resumo gráfico sobre essa disciplina de metodologia. E depois eu vou até falar um pouco com vocês a respeito também desse novo formato de resumo, no qual a gente acrescentou uma página para que vocês coloquem a conclusão de vocês. Isso é muito importante e eu acredito que isso vai agregar muito no estudo de cada um, tá certo? Então vamos lá, a atividade avaliativa da semana um. Vamos lá, só vou abrir aqui, aqui estão os nossos contatos. Em breve, pessoal, esse blog aqui em breve ele vai estar no ar, tá? Então lá vai ter muita coisa boa, muita coisa legal. Eu acredito que vocês vão gostar bastante. Então vamos aqui à primeira pergunta, né? A pergunta um aí. Ó, as visões aceitas do conhecimento científico podem mudar ao longo do tempo. Vou até marcar isso daqui, ó. Então ele coloca aqui que as visões aceitas do conhecimento científico podem mudar ao longo do tempo. As mudanças podem resultar de novas observações científicas, mas também podem ser afetadas por convicções sociais, políticas ou religiosas. Sobre o conhecimento científico, avalie as afirmativas a seguir. Bom, então primeiro ele fala aqui sobre as visões do conhecimento científico e como ela pode mudar ao longo do tempo. Inclusive no material de apoio da semana, no texto lá, que é o texto principal, ele fala sobre como era considerado o conhecimento científico na época de Aristóteles e como isso mudou para o que a gente atualmente considera o conhecimento científico. E ele não fala somente isso, ele fala que isso pode ser o resultado, essa mudança do que a gente considera como conhecimento científico, ela pode ir mudando, é, principalmente, né, por novas observações científicas, ou seja, o conhecimento científico ele vai evoluindo e ele vai também mudando aquilo que se considerava verdade, né, ou conhecimento científico, mas que também que ele pode ser afetado por outras convicções, né, como convicções sociais, políticas e religiosas. E aí nesse ponto eu trouxe aqui, né, esse caso que é o caso da vacinação do Covid que a gente teve, né, não só no Brasil, mas no mundo. O que acontece? A gente sabe que a indústria farmacêutica ela é talvez uma das maiores representantes do avanço da ciência. Hoje, tudo que se fala em ciência e avanço da ciência, do conhecimento científico, está empregado de alguma forma na indústria farmacêutica. E a indústria farmacêutica conseguiu produzir em tempo recorde vacinas para um mal que veio aí, que assolou a humanidade aí a partir de 2020, né, 2021, que é do Covid-19. Mas o que acontece? A gente viu que houveram muitas pessoas que eram e ainda são contra a vacinação. E essas pessoas, na verdade, de uma maneira geral, elas têm convicções, né? Convicções principalmente políticas e religiosas em relação à vacina. Né? Muito dificilmente você vai ver alguém falando contra a vacina, tendo de fato um estudo
tendo feito um estudo sobre as vacinas, sobre a utilização das vacinas, né, um estudo de casos, seja qual for, né, um estudo científico. As pessoas simplesmente, por convicções das mais variadas natureza, acharam por bem que a vacina não dava efeito, ou que a vacina ia trazer algum mal, né? E com isso eu não estou aqui fazendo palanque político, né, pessoal, de forma alguma. Mas, como isso é o que a gente tem abordado hoje na disciplina, é importante que a gente faça essa reflexão, porque de fato o conhecimento que a gente tem, o conhecimento científico, aquilo que a gente acha que é conhecimento, essa noção do que é conhecimento ou não, ele muda ao longo do tempo e ele pode ser afetado também pelas tecnologias. Então, muita gente hoje considera as verdades do WhatsApp, ou do Facebook, ou do Instagram como verdades absolutas. É uma forma de conhecimento? É uma forma de conhecimento, como a gente vai ver, é uma forma de conhecimento empírico, mas de científico não tem nada, tá? Pois bem, então isso a gente sabe, né, que as questões, convicções sociais, políticas e religiosas, elas podem mudar, né? E isso impacta diretamente na forma como a gente produz e como a gente entende o conhecimento. Aí ele vem aqui as questões para a gente analisar, né? Feito aqui essas reflexões, a gente pensa aqui, ó. Sobre o conhecimento científico, avalie as afirmativas a seguir. Então vamos avaliar aqui uma por uma. Primeiro, comparado ao empírico, que é o conhecimento que nasce na experiência, perfeito, essa é a definição aqui de conhecimento empírico. O conhecimento científico é um conhecimento reducionista, né? Então, não, essa aqui está errado, né? Inclusive, quando a gente compara os tipos de conhecimento, a gente vai ver que não há uma hierarquia de qual que é melhor, qual que é pior. São formas diferentes de ter conhecimento. Evidentemente que o método científico ele está pressuposto, né, como nós temos aqui, né, um conhecimento racional, metódico, sistemático, que é resultado de descobertas ocasionais e de pesquisas metódicas, né? Eles são formulados a partir de técnicas, fatos empíricos, leis, método científico e tem o caráter de ser objetivo, né? Mas, de forma alguma, quando você compara o método empírico com o método científico, o método científico é um conhecimento reducionista, né? Então, essa daqui está errada. Vamos analisar aqui a parte 2. Deseja saber, além da compreensão que o objeto emite, deseja saber, além da compreensão que o objeto emite, procurando entender causas e funcionamentos. Isso é verdade, né? Quando a gente fala em conhecimento científico, a gente fala que o conhecimento científico ele vai além da compreensão daquilo que o objeto emite como verdade, né? Ele procura entender as causas, os funcionamentos, como aquilo acontece, por que acontece dessa forma e não de outra. Então, o conhecimento científico ele vai além apenas daquilo que o objeto emite como conhecimento para a gente. Então, essa aqui está correta, tá? Então, o conhecimento científico é um conhecimento metódico, isto é, que é estabelecido por meio de sistematização de passos. É justamente isso que a gente viu aqui, né? Então, ele pressupõe um conhecimento metódico que tem passo a passo, que tem uma forma correta de se fazer para que ele possa ser replicado, validado e tudo mais, né? Então, nós temos aí que a resposta correta, portanto, é aquela que nos diz que corretos são as assertivas 2 e 3. Então, portanto, aqui eu tenho a minha alternativa D, né? Você pode ter em qualquer outra, mas somente essas duas estão corretas, tá certo? Então, continuando aqui, vamos agora à nossa questão de número 2. Então, Cervo, Bervian e Silva, né? Inclusive, isso aqui é o principal documento dessa semana nas atividades de apoio. E eu vou dar um conselho logo para você que não está vendo ou está sem tempo de ver essa parte de atividade de apoio, né? Nós da Devise nós vamos fazer aqui um resuminho com as informações dos textos que forem das atividades de apoio, né? Os textos de apoio, porque nós vimos que na prova do primeiro bimestre grande parte das questões foram tiradas de atividades, né, de textos que eram da atividade de apoio. Então, nós vimos que é muito importante vocês lerem essa atividade de apoio, né, esses textos de apoio. E para você que tiver realmente sem muito tempo para ler, a gente vai preparar também um resuminho para facilitar a vida de vocês, tá? Então, esse daqui é o texto principal da semana 1.
Então aqui, o Cervo, Brevian e Silva asseveram que o conhecimento sempre implica em uma dualidade de realidades. De um lado, o sujeito cognoscente e do outro, o objeto conhecido. Vou até grifar aqui, objeto conhecido, que está possuído, de certa maneira, pelo cognoscente. O objeto conhecido pode, às vezes, fazer parte do sujeito que conhece. Pode-se conhecer a si mesmo, pode-se conhecer e pensar sobre seus pensamentos, mas nem todo conhecimento é pensamento. O pensamento é atividade intelectual. Tá? Então, esse trecho aqui, inclusive, ele pode ser encontrado nesse texto aqui, né? Bom, antes de mais nada, eu só fiz aqui uma extração para quem ainda não sabe o que é esse termo, né? Cognoscente, então eu trouxe aqui uma pequena definição. Então, cognoscente é um adjetivo que qualifica a pessoa que busca ou toma conhecimento, né? Então, aquele que busca ou toma conhecimento sobre algo. Também utilizado para se referir ao indivíduo que tem a capacidade de conhecer ou assimilar o saber, né? Então, o sujeito cognoscente é aquele sujeito que busca ou que adquire o conhecimento, tá? Pois bem, então com relação ao conhecimento, avalie as afirmativas a seguir. Vamos lá. Primeiro aqui, as possibilidades humanas de conhecimento são grandes. Bom, isso daqui, de alguma forma, dependendo do lado que você estiver observando, pelo prisma que você estiver observando, você pode considerar isso aqui verdadeiro, né? As possibilidades humanas de conhecimento são grandes, né? Agora, se a gente considerar o texto que foi dado, a gente tem uma outra lógica por trás disso, né? Então, onde é que a gente encontra? A gente encontra aqui, ó, nesse texto, né, os autores falando: nossas possibilidades de conhecimento são muito e até tragicamente pequenas. Então, são muito pequenas, né? Não são grandes. Sabemos pouquíssimo. E aquilo que sabemos, sabemos-lo muitas vezes superficialmente, sem grande certeza, né? Ou seja, para os autores. Então, assim, além de a gente saber muito pouco, esse pouco que a gente sabe é de forma superficial. E a maior parte do nosso conhecimento somente é provável. Existem certezas absolutas, incondicionais, mas estas são raras, né? Então, aqui nesse trecho, os autores eles deixam claro, né, essa visão de que da, da superficialidade do nosso conhecimento, né? Com todo o conhecimento que o ser humano produz, mesmo assim é pequeno frente à realidade de um conhecimento possível, de tudo aquilo que pode ser extraído. E de fato, se a gente for pensar como as coisas são, né, o universo do pensamento e do conhecimento, o que a gente sabe é muito pouco. As principais questões da humanidade a gente não respondeu, as questões existenciais muito menos. Então, desse ponto de vista, usando essa lógica do texto, então as possibilidades humanas de conhecimentos são pequenas, são limitadas. Então, ela está errada, tá bom? 2. O conhecimento sensível é obtido por apropriação física. Correto, né? Lá no texto vocês vão ver que justamente o conhecimento sensível é aquele conhecimento que não é o conhecimento intelectual, é o conhecimento das sensações, que é aquilo que você adquire por meio da visão, do olfato, do paladar, da audição, e são conhecimentos. Tanto é que existem pessoas que têm mais conhecimentos que outros, têm mais habilidades que outras em relação a esse mundo sensível. Então a pessoa consegue reconhecer melhor, consegue lidar melhor com essas sensações, né, com esse mundo sensível, porque isso é de alguma forma também o conhecimento. Inclusive é o primeiro conhecimento que nós temos contato. O ser humano quando nasce, ele nasce basicamente sem nenhum conhecimento. E esse conhecimento ele vai se dando a partir do momento que ele vai percebendo o mundo através das sensações, então da audição, da fala dos outros, né? Então ele percebe como audição, do tato, da dor. Então tudo isso que é esse mundo sensível que o bebê ele está exposto, está imerso, que é basicamente um mundo sensitivo, ele está iniciando então sua caminhada no conhecimento. E é um conhecimento, né? Não deixa de ser, e é o nosso primeiro conhecimento, é o primeiro contato que nós temos com o nosso conhecimento. Então, portanto, é esse conhecimento sensível, tá? Então, essa aqui está correta. Daquilo que o homem sabe, é apenas a superfície das coisas.
né? Então isso aqui, de acordo com o texto, é verdade, é isso que a gente viu aqui. Então, assim, no texto, nesse texto aqui, ele fala, né, que além do nosso conhecimento ser muito pequeno, ele é, na maioria das vezes, é muito superficial. Então, daquilo que o homem sabe é apenas a superfície das coisas, né? Ou seja, nós conhecemos muito pouco de quase tudo, né? Portanto, a alternativa aqui, 1 e 2 estão corretas. Para mim, a alternativa B, tá? Para você pode ser outra, mas é 1 e 2 apenas que estão corretas, tá certo? Muito bem, vamos dar continuidade aqui. E aqui para mim a pergunta 3, ainda considerando o mesmo texto, tá? Então aqui os autores afirmam que o conhecer é uma relação que se estabelece entre o sujeito que conhece e o objeto conhecido. No processo de conhecimento, o sujeito cognoscente se apropria, de certo modo, do objeto conhecido. Então, aquilo que a gente viu, né? Então, o sujeito cognoscente, que é aquele que busca o conhecimento, ele, de certo modo, né, ele se apropria do objeto conhecido. Ele se apropria porque ele passa a conhecer. E a partir do momento que ele passa a conhecer, ele passa a dominar aquilo, né? Então, é essa relação que se estabelece entre o sujeito que conhece, o sujeito cognoscente, e o objeto conhecido, né? Ele acaba se apropriando daquele objeto a partir do momento que ele tem conhecimento, né? Com relação ao texto apresentado, avalie as afirmativas a seguir. Então, ele vem aqui, ó. O conhecimento sempre requer duas realidades. Ok. É isso que a gente viu no trecho, né? Inclusive, o trecho completo eu extraí e coloquei aqui para vocês. E então também está lá e vai constar lá para vocês na plataforma, tá? Então, o conhecimento sempre requer duas realidades. De fato, ele coloca aqui, ó, o conhecimento sempre implica uma dualidade, né? Ou seja, duas realidades. De um lado, o sujeito cognoscente, e do outro, o objeto conhecido. Então, essa que é as duas realidades, né? A realidade do sujeito que quer conhecer e do objeto que pretensiosamente será conhecido, né? Então, correto. O objeto que é conhecido pode fazer parte do sujeito que conhece. Perfeito. Aqui nós vemos, né? Que existe o conhecimento que é aquele conhecimento sensitivo, né? Sensível, aliás, que ele fala. E só que existe um outro tipo de conhecimento, né? Que é aquele conhecimento que não é sensível. Aquele conhecimento que não é sensível, ele pode ser de natureza, né? O objeto pode fazer parte do sujeito que o conhece. Então ele dá como exemplo o pensamento, né? O pensamento é uma atividade intelectual. Então, quando o indivíduo ele está conhecendo sobre o pensamento, ele está conhecendo sobre algo que é dele próprio. O pensamento, se eu estou pensando sobre alguma coisa, o pensamento é meu. E se eu penso a respeito do meu pensamento, esse objeto a ser conhecido é o meu próprio pensamento. Ou seja, o objeto a ser conhecido faz parte de mim. Tá? De outra forma também, é tudo aquilo que se relaciona à minha realidade, quando eu tento entender e conhecer, também faz parte aí, né? Então, portanto, essa daqui está correta. E a terceira, existe o conhecimento sensível e o conhecimento intelectual. Perfeito, né, pessoal? É exatamente isso que a gente comentou até agora. O conhecimento sensível, aquele que vem através dos nossos sentidos, e o conhecimento intelectual, que ele é dado a partir, né, que ocorre, né, com realidades tais como conceitos, verdades, princípios e leis. Tem-se então conhecimento intelectual. Então são as duas formas aí de como a gente pode pensar aí o conhecimento, tá? Portanto, as três assertivas aqui são verdadeiras. Portanto, para mim aqui, alternativa A, 1, 2 e 3 são verdadeiras, tá bom? Vamos aqui para a próxima. A próxima pergunta de número 4. O conhecimento simplesmente se refere à condição de saber algo. São informações, os fatos, os princípios, as habilidades, a compreensão, etc., que são adquiridos por meio da educação e da experiência. O conhecimento é parte poderosa e importante da vida. Sobre o tipo de conhecimento que existe, avalie as afirmativas a seguir. Então ele colocou aqui conhecimento empírico, conhecimento teleológico e conhecimento científico. E aí ele pede para a gente avaliar, né? Se está correto o que se afirma em. Bom, nós vimos nessa aula 1
que existem, o conhecimento, né, foi dividido de quatro formas, né? O conhecimento empírico, que é aquilo que vem a partir da nossa experiência, da nossa relação com o ambiente, é aquilo que a gente adquire de forma nosso convívio, né? Não tem um método, não se utiliza de um método, mas é o conhecimento que a gente tem prático sobre as coisas, né? Em contraponto, nós temos o conhecimento científico, que é um conhecimento que já pressupõe um método científico, é uma forma de você buscar conhecimento e produzir esse conhecimento. O conhecimento filosófico, que é o conhecimento sobre questões mais universais, né? Não são dados, não é especialmente objetivo, né? São questões mais universais, como questões existenciais, né? E os princípios das coisas. E o conhecimento teológico, que a gente viu, não aqui agora, evidentemente, mas na semana 1, que o conhecimento teológico é aquele conhecimento religioso, aquele conhecimento que é dado a partir do momento que você aceita determinada afirmação como verdade, né? Portanto, esses 4 tipos de conhecimentos que a gente viu. E nesses que nós temos aqui, não tem o conhecimento teleológico, tá? E aqui, só para explicar um pouquinho o que é o conhecimento teleológico, né? Então, a teleologia é o estudo filosófico dos fins, isto é, do propósito, objetivo ou a finalidade, né? E aqui eu poderia acrescentar das coisas, né? Então, a teleologia, ela é um dos tipos de conhecimento filosófico, né? Ela é um ramo da filosofia. É um ramo da filosofia que estuda o objetivo, o propósito das coisas, né? Então, nesse caso aqui, está incorreta. E aí nós temos como alternativa verdadeira apenas 1 e 3 que são verdadeiras, tá? Então, aqui para mim, alternativa A, tá bem? Bom, pessoal, aqui eu tenho mais uma alternativa 4, eu coloquei como 4, mas na verdade é porque as atividades, elas tem mais de 2 modelos de atividades, né? Na verdade, eu vi 3 modelos e aí tem mais questões diferentes. Então, para que a gente possa alcançar todos, né? Então a gente fez aqui um gabarito um pouco mais completo, né? Sendo que vocês vão fazer lá com 4 questões, mas aqui tem 6 porque em alguns modelos, para alguns alunos, isso muda um pouquinho, tá? Então aqui para mim tá como pergunta 4, mas pode ser qualquer numeração aí para vocês, tá? Então vamos lá. O conhecimento aguça as nossas habilidades como raciocínio e resolução de problemas. Uma forte base de conhecimento ajuda o cérebro a funcionar de forma mais suave e eficaz. Tornamos-nos mais inteligentes com o poder do conhecimento e resolvemos problemas com mais facilidade. Tá? Sobre o que foi apresentado, analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. Então, a primeira faz aqui essa primeira asserção. O conhecimento sensível é obtido por meio dos sentidos, tato, olfato, visão, paladar e audição. Correto, né? A gente viu isso aqui até este momento. Esse é o conhecimento sensível. O conhecimento intelectual é representado por conceitos, princípios e leis. Correto também. Perfeito. Bom, os dois estão corretos, mas vamos ver se um tem relação com o outro, né? Então, o conhecimento sensível é obtido por meio dos sentidos, porque o conhecimento intelectual é representado em conceitos, princípios e leis. Na verdade, esse porquê não tem nenhuma relação, né? Nenhuma relação com nada. Se você visse isso aqui dentro de um texto, você ia ficar completamente perdido, porque não há uma relação de causalidade. Aqui, esse porquê está indicando uma causa, né? Então, assim, o conhecimento sensível, ele é obtido por meio dos sentidos. E a causa dele é porque o conhecimento intelectual é representado em conceitos, princípios e lei. Não, né? Não há uma relação de causalidade aqui entre essas duas asserções. Então, as duas são verdadeiras, mas a segunda não justifica a primeira. As duas são verdadeiras, mas a segunda não justifica a primeira, tá? Então, essa aqui é a alternativa correta, tá bom? E aí, eu deixei o trechinho aqui, que é o trechinho onde fala sobre o conhecimento sensível e o conhecimento intelectual, tá bom? Vamos para a última aqui. Essa última aqui também. Vamos lá. O conhecimento empírico ou a posteriori, a posterior, né? É o conhecimento proposicional obtido pela experiência ou pela informação sensorial. É contrastado, ou seja, está em contraste com o conhecimento a priori, ou conhecimento que é obtido mediante a apreensão das ideias inatas, intuição, razão pura ou outras fontes não experienciais.
Sobre o conhecimento empírico, avalie as afirmativas a seguir. Então, a gente tem que relembrar que é o conhecimento empírico, é aquele que as pessoas ou nós adquirimos no nosso dia a dia. É o conhecimento do cotidiano, é o conhecimento de ouvir falar, é o conhecimento de experimentar as coisas. É, E esse conhecimento, pessoal, antes que alguém classifique ele como um conhecimento inferior, na verdade, de alguma maneira, ele acaba sendo a fonte, ou foi de alguma, em certa medida, a fonte de todo o conhecimento que a gente tem. Foi agindo no mundo que o ser humano foi capaz de, aos poucos, ir conhecendo o mundo, conhecendo as formas, né? Enfim, conhecendo as relações entre as coisas. Então, tudo começou com o conhecimento empírico. É claro que se a gente for comparar o conhecimento empírico com o conhecimento científico, a gente vai ver que o conhecimento científico, principalmente aquele que aconteceu a partir do século XV, a partir da Renascença, ele proporcionou com que as coisas, com que a técnica evoluísse de uma tal maneira que evoluiu nos últimos 200 anos o que não evoluiu durante milhões de anos, né? Se a gente considerar o surgimento do Homo sapiens, né? Então, de fato, o conhecimento científico ou o método científico ele permitiu esse avanço de forma assim abrupta do conhecimento técnico, né? O avanço da tecnologia, né? Só que o conhecimento empírico ele não é menos importante. Às vezes, um conhecimento científico ele é produzido a partir de uma experiência que alguém está fazendo ou alguma experiência prática que alguém teve e que surge algum insight. E a partir daquele insight, a pessoa vai pesquisar, cria um método para analisar isso. Existe método, vocês vão ver nessa disciplina que há métodos para que você possa resolver determinados problemas. E para cada problema há um método que é melhor que outro. Então, o conhecimento empírico ele é altamente bom para a gente, né? Não, por isso que a gente não pode comparar, né? Embora cada um no seu quadrado, cada um tem a sua finalidade, né? Então, lembrando aí, o conhecimento empírico, ele é aquele conhecimento que a gente tem aí com a nossa interação com o ambiente. Ele não tem um método, né? Então, vamos avaliar aqui as asserções, né? É erroneamente chamado de senso comum. Bom, isso é verdade, né? Isso é verdade, pelo menos de acordo com a aula que a gente teve, os materiais de apoio, os textos, né, ele é considerado como, erroneamente é considerado como senso comum, né? É um conhecimento metódico. Não, como a gente viu, não é metódico. Metódico é o conhecimento científico, né? O conhecimento empírico ele é dado pelas nossas interações, né? Não tem nada de metódico. É o conhecimento obtido por meio da relação do homem com o seu intelecto. Também não, né? Também não. Muito pelo contrário. Então, tudo essas duas aqui, na verdade, são relacionadas a um conhecimento científico, né? Não ao conhecimento empírico. Então, está correta apenas a alternativa 1, né? A alternativa 1 é erroneamente chamado de senso comum, tá certo? Então, essa daqui foi a resolução dessa atividade. Pois bem, pessoal, então com isso nós finalizamos aqui as atividades avaliativas da semana 1. Se alguma dessas questões aqui não estão contempladas no seu modelo que você fez, mande para a gente, que a gente vai ter o maior prazer de resolver e colocar lá na parte escrita. Fique atento aos conteúdos que a gente coloca lá durante a semana, porque a gente coloca o primeiro conteúdo que é mais prioritário e depois a gente vai acrescentando com informações como o resumo que a gente subiu dessa atividade e outros mais que a gente ainda vai colocar, tá bom? Espero que vocês tenham uma boa semana, estude bastante, compartilhe com seus amigos, né, sobre o EAD Vídeos, que a gente precisa muito do apoio de vocês, é por isso que eu peço tanto, pessoal. Eu sei que você que está assistindo aqui, você é um apoiador porque você fez aí a compra do seu curso, né? Mas seja um propagador da palavra do EAD Vídeos, porque a gente precisa para manter tudo isso ar, para manter toda essa estrutura e para poder cada vez mais se dedicar e fazer um serviço legal para vocês, tá bom? Então, bom, essa daqui foi o quiz, ó, tava até esquecendo. No quiz teve lá, né? Assinala a alternativa que representa uma afirmação verdadeira sobre o senso comum e a ciência. Ó, legal, isso aqui é o quiz, né? A ciência não apresenta um sistema metodológico errado, ela apresenta sim. Isso é inclusive o que
que definem a ciência, né? A diferença entre ciência e o senso comum se estabelece pela natureza dos objetos em questão. Não, né? Não é pela natureza dos objetos. A ciência se baseia exclusivamente na percepção do cotidiano. Também não. Isso aqui é o conhecimento empírico. O senso comum se baseia na objetividade e busca ir além do cotidiano. Não, muito pelo contrário. Isso aqui é a definição de ciência, né? Então, a diferença entre senso comum e ciência está na forma, nos métodos e ou nos instrumentos utilizados, né? Nós vimos isso aqui nos textos, tá bom? Essa aqui, então, foi o quiz. Então, muito obrigado, pessoal, por ter ficado comigo até aqui. Até a próxima semana, até os próximos materiais. E fique atento aí às nossas notificações em relação às lives e outros conteúdos que a gente posta durante a semana, tá certo? Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.